Para a instalação de uma micro-usina hidroelétrica, é preciso saber o potencial hidráulico da sua propriedade. Este potencial é calculado pela altura vertical da queda d'água e pela vazão em litros por segundo. Acompanhe agora como deve ser feita a medida da altura vertical. Pegue uma estaca, uma linha e um nível de bolha. Para medir, necessitamos de apenas 2 pessoas, uma na extremidade da linha com o nível de bolha e a outra na estaca. Comece pelo ponto mais baixo da área a ser medida. Posicione a estaca na vertical e segure uma das pontas da linha junto à sua extremidade. A pessoa que está com a outra ponta da linha deve esticar o fio e colocar o nível de bolha sobre ela. Ela deve ir mudando a posição até achar um local onde a bolha fique nivelada. Determinado este ponto, a pessoa que está com a estaca irá andar até ele e ali colocar a estaca na posição vertical. Este ponto significa que ele tem a mesma cota que a ponta da estaca. Se a estaca tem 2 metros, o local determinado, ponto A, estará no mesmo nível que a ponta da estaca, ponto B, 2 metros. E então, para determinarmos a altura vertical da queda d'água, devemos contar quantas estacas foram necessárias até chegarmos ao nível da água. Um detalhe que deve ser observado é de que a altura vertical é medida a partir do nível da água e não do ponto de descarga. Veja na ilustração como deve ser feita a medida da altura. Neste caso, foram medidos 3 pontos. Teremos então 6 metros de altura vertical. Existe outro método para medir a altura vertical. Agora, será preciso uma mangueira transparente cheia de água e uma estaca com marcas de 1 ou de 2 metros. Uma pessoa segura a estaca marcada e uma extremidade da mangueira. A outra caminha até o ponto onde o nível da água coincida com a marca da estaca. O princípio é o mesmo do método anterior. Neste caso, a água é quem indica que os pontos estão na mesma cota. Daí, basta seguir o mesmo procedimento e somar quantas estacas foram necessárias para chegar até o nível da água que vai abastecer a micro-usina. A medida da vazão deve ser feita da seguinte maneira. Primeiro, canalize a água de forma que toda ela escoe apenas por uma calha ou por um cano. Pegue um tambor de 20 litros ou outro qualquer de volume conhecido e cronometre quanto tempo a água leva para encher o recipiente. O valor procurado, ou seja, a vazão de água, será dado pela divisão da quantidade de litros do tambor pelo tempo em segundos gasto para enchê-lo. Por exemplo, o tempo gasto para encher este tambor de 20 litros foi de 2 segundos. Dividindo 20 por 2, teremos que a vazão deste córrego é de 10 litros por segundo. Repita esta operação pelo menos 3 vezes e depois tire a média das vazões. Caso não seja possível canalizar a água, a medida pode ser feita de outra maneira. Acompanhe este outro exemplo. Limpe um trecho do rego, córrego ou riacho com uma enxada. Acerte as margens para que a sua largura fique uniforme, isto no comprimento de 1 metro. Da mesma forma, o fundo do leito deve ser acertado para que ele também fique com uma profundidade uniforme. Agora, coloque 2 estacas com distância de 1 metro entre elas. Vamos agora medir o tempo que a água leva para percorrer este trecho com a ajuda de uma rolha, isopor, folha ou qualquer coisa que flutue com facilidade. Após ser medida a área, preparada a área com 40 centímetros de largura e 7 centímetros com profundidade, nós colocamos uma estaca entre o comprimento de 1 metro e entre um estaca e outro, o comprimento de 1 metro. Aí nós vamos medir a velocidade que essa folha gastará
para percorrer quantos segundos de uma estaca na outra. Dois segundos. Queremos saber a quantidade de litros por segundo deste córrego. O trecho que foi limpo pode ser representado por uma caixa. Temos que determinar a quantidade de água que entra nesta caixa, ou seja, o seu volume. No exemplo, as dimensões da caixa são 1 metro ou 100 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 7 centímetros de profundidade. Para determinarmos o volume, multiplicamos o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. No exemplo, o volume será igual a 100 centímetros vezes 40 centímetros vezes 7 centímetros, que será igual a 28.000 centímetros cúbicos. Este volume é dado em centímetros cúbicos, mas queremos em litros. Então, basta dividirmos o valor de 28.000 por 1.000. O volume procurado será de 28 litros. Para sabermos a vazão, basta dividirmos o volume da caixa pelo tempo que a folha levou para percorrer o trecho de 1 metro. Teremos então 28 litros dividido por 2 segundos será igual a 14 litros por segundo. Determinada a altura vertical e a vazão d'água, podemos calcular o potencial de energia elétrica em watts da sua propriedade. Para estimar a potência, vamos utilizar a seguinte fórmula. Multiplique a altura vertical vezes a vazão vezes o coeficiente do alternador. O coeficiente do alternador varia conforme o tipo, se é de ímã permanente ou convencional. Para o de ímã permanente, este coeficiente é igual a 6. No exemplo citado anteriormente, temos 5 metros de altura vertical, uma vazão de 20 litros por segundo e coeficiente 6. Então, 5 vezes 20 vezes 6 será igual a 600. Isto quer dizer que a água tem capacidade de gerar 600 watts, potência suficiente para iluminar uma casa com 10 lâmpadas fluorescentes compactas de 11 watts, uma TV com antena parabólica, um aparelho de som, uma geladeira pequena e um tanquinho de lavar.